Nesta aula, vamos continuar, falando sobre álgebra vetorial e matricial, que é o capítulo 1. Como já dissemos, terminamos a álgebra vetorial, começamos a álgebra matricial. Já falamos sobre as seções iniciais aqui, estamos nessa seção de formas quadráticas. Na aula anterior, nós iniciamos, falando da definição de formas quadráticas, como classificar uma forma quadrática, como até o item 13. Demos alguns exemplos, viemos até aqui, falamos desse sistema de equações homogêneos, que nos informa sobre x, que são os autovalores, e lambda autovalores, e x autovetores de uma matriz A simétrica P por P. Então, vamos falar na aula de hoje do item 14 ao item 31 dessa sessão ainda, para tornar essas aulas menores, para não ficar muito cansativo, porque o assunto é muito vasto. Então, um importante teorema, é sobre a ortogonalidade dos autovetores, que é o teorema 1 desse capítulo. Os autovetores de uma matriz A, P por P, simétrica, são ortogonais. Então, aquele autovetor uma das soluções daquele sistema de equações homogêneas, x, eles são ortogonais entre si, as diversas soluções desses autovetores. Então, vamos fazer a prova disso. Então, se x e y são autovetores distintos de A, correspondente aos autovalores lambda_i para o x e lambda_k para o y, respectivamente, portanto. Então, de acordo com as equações homogêneas anteriores, ax igual a lambda_x, nós temos que ax é igual a lambda_i(x), o autovalor correspondente ao autovetor x, e ay é igual a lambda_k(y), de acordo com aquela equação anterior. Ora, se nós pré-multiplicarmos essa parte aqui por y' de ambos os lados, essa equaçãozinha aqui por ambos os lados por y', e essa outra de ambos os lados da igualdade por x', nós vamos ter y'x e de cá, como lambda é escalar, podemos pôr em evidência, y'x. E do lado de cá, pré-multiplicando por x', vamos ter x'ay, e do lado de cá, põe lambda_k em evidência, fica x'y vezes lambda_k. Ora, se nós transpusermos uma forma bilinear, que é um escalar, é 1 por 1, esse é resultante disso, fica x'ay, mas como A é simétrica, fica x'ay, porque A transposto é igual a A. Então, fica x'ay. Ou seja, essa quantidade que está marcada e essa outra quantidade aqui, essa e essa, são quantidades idênticas, numericamente idênticas. Portanto, podemos igualar isso com isso. É o que fizemos aqui. Então, lambda_i é igual a y'x, e lambda_i(y)x é igual a lambda_k x'y. Então, mas y'x e x'y, por serem escalares, uma quantidade escalar, também são idênticas. Mas lambda_i e lambda_k são distintos. Então, como que duas quantidades distintas multiplicadas pela mesma quantidade pode resultar no mesmo lugar? Então, a única solução plausível é que x'y seja igual a zero. Se isso é verdade, nós concluímos que o cosseno do ângulo tetra entre x e y, ou seja, é igual a zero, é nulo, ou seja, o ângulo θ é igual a 90 graus. E, portanto, os autovetores são ortogonais para qualquer par x e y de autovetores correspondente a dois autovalores distintos da matriz A. Certo? Então, como são duas quantidades distintas, lambda_i e lambda_k, multiplicando quantidades iguais, isso é igual a isso, então a única solução plausível é que essa parte seja zero, ou seja, os vetores seriam ortogonais, formam um ângulo de 90 graus no espaço p-dimensional. Então, a partir do teorema 1, vamos construir uma matriz ortogonal de dimensões P por P. Então, vamos chamar essa matriz de Pzão, negrito aqui. Então, x1 é o primeiro autovetor da solução daquele sistema de equações
homogêneas, perdão, x2 o segundo, xp o pésimo, colocados nas colunas dessa matriz. Então, essa matriz, como x1 tem dimensão p, x2 tem dimensão p, p por 1, e xp tem dimensão p por 1, então nós temos uma matriz p por p e ela é uma matriz ortogonal. Ou seja, p' e P' é igual a I. É o que nós havíamos dito anteriormente, que uma das formas de construir matrizes ortogonais seriam dos autovetores de uma matriz simétrica. E essa base formada de autovetores da matriz simétrica se forma uma matriz ortogonal, portanto, P', P' é igual a identidade, porque uma matriz ortogonal, P' é igual à sua inversa. Então, a gente vai enunciar o teorema da decomposição espectral no próximo teorema. Então, teorema 2, decomposição espectral, o teorema de Jordan, né? Decomposição de Jordan. De uma matriz simétrica A, P por P, ela pode ser decomposta em P, lambda, P transposto. Se a gente expandir esse produto aqui, lembrando que P é essa matriz com os autovetores formando as suas colunas, uma matriz ortogonal, e lambda é a matriz diagonal P por P dos autovalores na sua diagonal. Então, se a gente expandir isso aqui, a gente tem essa soma aqui, ó, lambda I, xi transposto. Então, o produto externo dos dois vetores é x' é o produto externo do vetor xi por ele mesmo. E multiplicado, ponderado pelo alto valor lambda I correspondente, somados para todas as parcelas. Então, lambda 1, x1 transposto, é o primeiro espectro. Lambda 2, x2 transposto, o segundo espectro. E assim por diante até o pésimo espectro, que é lambda p, x', né, para o índice p do vetor. O pésimo autovetor. Então, por isso que ela é chamada de decomposição espectral. Nós decompomos a matriz, fatoramos a matriz A em P parcelas, cada uma das parcelas é um espectro da matriz original. E os lambdas I e xi são as soluções daquele sistema de equações homogêneos que a gente havia apresentado anteriormente. A menos lambda I, xi igual a zero, zero um vetor de zeros aqui. Perdão, gente. Está muito seco hoje. Então, a prova disso, se a matriz A for pós-multiplicada pela matriz de identidade, ela não se altera. Então, a gente procede da seguinte forma, A igual a A vezes a identidade. Mas, eu posso transformar na identidade num produto de P transposto, porque P é a matriz dos autovetores, e como nós vimos, é uma matriz ortogonal. P vezes P transposto dá identidade. Então, continua como A. Mas se a gente abrir quem é o P, P é a matriz coluna dos autovetores, x1, x2, x1 na primeira coluna, x2 na segunda coluna, xp na pésima coluna. Então, se a gente fizer A vezes a primeira P e mantiver aqui a P na forma intacta dela, P transposto, então a gente vai ter AX1 na primeira coluna, AX2 na segunda, AXP na pésima coluna. Mas de acordo com as equações homogêneas aqui, A lambda i x, a gente conclui que a xi é igual a lambda i xi, né? Como a gente já havia visto lá no item 13, né? Rearranjando isso. Então, lambda 1 x1 desculpe, o AX1, né? Então, ficou AX1, AX2, AXP vezes P transposto. Então, AX1 é lambda i xi. Então, é lambda 1 x1. AX2 é lambda 2 x2 de acordo com o sistema de equações homogêneas que acabamos de falar. E assim por diante até o AXP igual a lambda PXP. Ora, veja, o x1, o x2, xp, se não tivesse esses lambdas aqui, seria a matriz P. Tá, a primeira coluna está multiplicada por lambda 1, a segunda por lambda 2, a pésima por lambda P. O que significa isso? Quando as colunas de uma matriz estão reescaladas por uma constante. Quer dizer que essa matriz, que no caso aqui a matriz P, foi multiplicada, pós-multiplicada por uma matriz diagonal, que nesse caso é a matriz lambda dos autovalores. Então, essa quantidade aqui é P lambda. P lambda, como está multiplicado por P transposto, é
produzindo P transposto aqui, então nós temos que A, que nós começamos o processo, é igual a P lambda P P', né? Que é a decomposição de Jordan, a fatoração de Jordan, ou decomposição espectral da matriz A, e nesse caso nós estamos considerando só matrizes simétricas. Quando a matriz não é simétrica e é quadrada, o teorema mais geral, essa matriz que está marcada aqui, a P transposta, na verdade é a P-1, mas ela pode não estar no campo dos reais, né? Então ela, na verdade, é definida no campo dos complexos. Então a gente obteve o resultado almejado. Então, como P é uma matriz ortogonal, a gente tem que A é igual a P lambda P transposto. Se a gente pré e pós multiplicar A por P transposto e por P respectivamente, então nós devemos fazer o mesmo processo do outro lado, multiplicar do lado de cá por P transposto e do lado de cá por P. Ora, P' é identidade, P' é identidade, então identidade vezes lambda é lambda, lambda vezes identidade é o próprio lambda. Portanto, lambda é igual a P' a P. Então, se nós multiplicarmos pré-multiplicarmos a pela transposta da matriz dos autovetores e pós-multiplicarmos pela matriz dos autovetores, nós vamos transformá-la numa matriz diagonal. Isso chama diagonalização da matriz A, e é a prova para o teorema 3, que nós não vamos apresentar, porque já foi apresentado anteriormente, chamado de diagonalização de uma matriz. Para toda matriz simétrica A quadrada, portanto, existe P por P, existe uma matriz ortogonal P, que é a matriz dos seus autovalores, tal que P' AP é uma matriz diagonal dos seus autovalores, lambda, que nós já havíamos apresentado anteriormente. Então, esse é o teorema da diagonalização de uma matriz, para matrizes simétricas, que é o que nós estamos tratando aqui. Utilizando o resultado desse teorema, é possível verificarmos que as formas quadráticas podem ser diagonalizadas e que podemos utilizar esse resultado para classificá-las, portanto. Então, se nós fizermos uma transformação, né, para toda matriz simétrica A e a forma quadrática dela, x' AX, que nós chamamos de Q de x, corresponde a uma... existe uma transformação de x que é dada por P' de x, vamos chamar essa transformação de y, tal que x' AX vai ser somatório dos autovalores vezes os componentes desse vetor y, do restante da transformação ao quadrado. Então, lambda y ao quadrado, mais, né, somados em relação a i variando em 1p. Lambda 1 y ao quadrado, mais lambda 2 y2 ao quadrado, até lambda p yp ao quadrado. Ora, nós temos que A é P lambda P transposto. Se nós substituirmos esse A por esse resultado aqui, nessa forma quadrática, e lembrarmos que Y é P'x, então x' AX vai ficar x'P lambda P'x. Ora, mas P'x é Y. E se nós transpusermos essa quantidade, vai ficar x'P, P transposto. P é P, né? Então x'P, que é esse lado aqui. Então esse aqui é Y transposto. Então ficaria Y transposto lambda Y. E a expansão dessa forma quadrada como lambda diagonal, os produtos desaparecem todos. Fica y ao quadrado, fica aquela primeira forma, quando nós definimos lá no item 1, da aula anterior, a expansão de uma forma quadrática. Então fica lambda 1 y ao quadrado, mais lambda 2 y2 ao quadrado, que é o resultado do teorema. E daí a gente pode classificar as formas quadráticas. Veja bem, se nós temos vetores y não nulos, né, e se todos os autovalores da matriz de 1 a P forem todos positivos, não importa, o y não nulos, né? Não pode ser zero para todo i. Pode ter vários valores nulos, mas ao menos um diferente de zero. Então, se todos os nossos autovalores forem positivos, como y e i está ao quadrado, se todos os autovalores forem positivos, nós concluímos que esse produto aqui só pode resultar em uma parcela positiva e, portanto, a soma de parcelas positivas ou nulas, em alguns casos, mas ao menos uma positiva, vai resultar num valor da forma quadrática apenas positivo. Daí classificamos a matriz e a forma quadrática como positiva definida. Se algum lambda i for zero, então, né, essa forma quadrática também pode resultar em zero. Imagina os componentes do y
diferente de zero para todos os lambdas que não são nulos e iguais a zero no lambda nulo. Portanto, isso vai dar zero. Então, uma das possibilidades. Então, ou positivo, se algum dos lambdas, onde alguns dos y for não nulo nos lambdas que não são nulos. Então, se tiver ao menos um lambda zero, então ela é sempre positiva definida. Se tiver algum lambda, todos os lambdas negativos, como isso aqui é positivo, todas as parcelas serão negativas e, portanto, a forma quadrática, a matriz núcleo, será negativa definida. Se tiver algum lambda aí zero, além dos outros todos negativos, então ela vai ser semi-negativa definida. E se tiver sinais alternados, ela é não definida. Então, a classificação de uma matriz, basicamente, se restringe aos autovalores da matriz. Então, se todos os autovalores são positivos, a forma quadrática é positiva definida. Se todos os autovalores forem positivos, com exceção de alguns que forem nulos, então ela é semi-positiva definida. Se forem todos negativos, é negativa definida. Se tiver além dos negativos um ou mais zeros, nulos, então ela é semi-negativa definida. E se tiver sinal alternado, ela é não definida. Então, essa classificação das matrizes, ela vai depender dos autovalores, e não de rearranjar, expandir a forma quadrática e tentar identificar um padrão de resultados possíveis para ela, que é quase que impossível, como fizemos naquele exemplo 2 da aula anterior. E a forma quadrática que tem a matriz como núcleo receberá a mesma classificação da matriz. A matriz e a forma quadrática têm a mesma classificação, né? Então, classificando um, classifica o outro. Ou a matriz, que é positiva definida, sempre positiva definida, ou é a forma quadrática que tem essa classificação. O teorema 5, né, nós vamos falar do teorema da fatoração. Então, para toda matriz simétrica, agora, positiva definida A, então nós estamos exigindo que todos os autovalores, agora podemos falar desse jeito, são positivos. Existe uma matriz não singular F tal que A pode ser fatorada como F', F. Ora, isso é bem trivial. Se a gente, por exemplo, a gente sabe que o lambda é P'P, pelo teorema 3 que nós mostramos da diagonalização de uma matriz A. Se nós considerarmos lambda meio uma matriz, né, lambda elevado a meio, que significa que é uma matriz diagonal com cada elemento sendo a raiz quadrada dos lambdas i correspondente à diagonal. Então, se nós definirmos lambda por lambda meio P transposto, então nós vamos ter que lambda é igual a lambda meio vezes lambda meio, porque nós vamos ter lambda, raiz quadrada de lambda, vezes raiz quadrada de lambda, dá o próprio lambda, para cada i. Então, se nós temos a P', lambda, P transposto, e o lambda pode ser fatorado como lambda meio vezes lambda meio, como acabamos de mostrar, então isso aqui é o nosso F transposto, pela nossa definição, e isso aqui é o nosso F original. Então, A vai ser particionada como F' F de forma trivial. Mas quando que isso é possível? Somente quando a matriz for positiva definida. Por quê? Porque se ela tiver autovalores negativos, então o lambda elevado a meio não vai existir nos reais. Portanto, ela não vai poder ser fatorada porque a matriz F não poderá ser criada. Então, essa é a restrição. Toda forma quadrática positiva definida, x'(x), positiva definida, com autovalores de A positivos, pode ser transformada na forma diagonal desse jeito aqui. y', soma dos y ao quadrado, que é maior que zero, se utilizarmos a transformação y igual a f de x. Então, se a gente fizer isso, fica trivial essa demonstração aí, né? Porque com essa transformação a gente verifica que x' aqui x' AX seria x' vezes essa parte aqui vezes x. Então estaria x' F x'. Ora, x' F é y, F é y', e fx seria o y. Então daria y', y que dá aquela soma. Então trivialmente a gente consegue
essa fatoração aqui. Mas isso só pode acontecer se a matriz supositiva é definida. Uma outra forma de fatoração desse tipo de matriz positiva definida é a fatoração de Cholesky. Se vocês perceberem aqui, eu estou partindo A em duas partes, F e F'. Apenas a transposta, a F não é idêntica a F', né? Não necessariamente, pode até ser. Mas nesse caso, não. Então, em alguns casos, não. Então, a F e a F' são um tipo de raiz quadrada, como se nós tivéssemos 9, é 3 vezes 3. 3 transposto vezes 3. Então, o F é como se fosse uma raiz quadrada da matriz A. É uma matriz raiz quadrada de A. E a outra forma de obtê-la é a fatoração de Cholesky, é a obtenção do fator de Cholesky. Então, a gente fatora A como S'. Então, tanto o fator de Cholesky quanto a matriz F definida daquela forma são formas de extrair a raiz quadrada. E nos reais, raiz quadrada só está definido para quê? Para números reais não negativos. Tá? Então, só existe fator de Cholesky nessas condições. Então, de acordo com o teorema 5, né, esse teorema da fatoração aqui, a gente diz que a matriz será positiva definida se e somente se admitir o fator de Cholesky ou admitir essa matriz F. No comando R, vocês tiverem curiosidade de obter o fator de Cholesky, usa o comando CHOL, né? CHOL, S-H-O-L, do argumento da matriz A, que está no seu núcleo, perdão. Então ela retorna o fator de Cholesky, que é uma matriz triangular superior. A nossa matriz essa aqui é uma matriz triangular inferior. Então o Cholesky que o R retorna não é a nossa triangular inferior, é a triangular superior. Mas isso é questão de notação do software ou de alguns autores, tá? Então é a parte triangular superior e a matriz S e S transposta ambos são fatores de Cholesky. Então, se você chamar S de fator de Cholesky, ela vai ser triangular inferior. Se você chamar ST de fator de Cholesky, a S que é triangular inferior. Então, ficaria a S transposta seria triangular superior. Então, se a gente chamar a S triangular superior de S, então a nossa fatoração seria A igual a S', para ficar de acordo com o retorno que o R dá para o fator de Cholesky. Então, o fator de Cholesky de uma matriz positiva definida tem as seguintes propriedades, que eu não vou demonstrar. Então, a fatoração é S vezes S transposta, a nossa S é uma matriz triangular inferior. Aqui a propriedade inversa, obviamente, a inversa vezes a S é igual a transposta vezes a inversa da transposta, ou a transposta da inversa, que é da S, né? Que é igual à identidade. A S menos 1 de A da S transposta, veja, S menos 1 multiplicado por essa parte aqui, pré-multiplicado por isso, S menos 1 vezes S da identidade, sobra S transposta, trivialmente. Nós pós-multiplicarmos a A por S menos 1 transposto, a inversa da transposta é igual à transposta da inversa, então é como se nós estivéssemos multiplicando essa quantidade que está marcada por S transposto menos 1, que dá a identidade na segunda parte, sobra o S. E se multiplicarmos por os dois lados, obviamente, vai dar a identidade, né? Porque aqui vai sobrar S vezes S menos 1, dá a identidade. Ou vai sobrar S transposta vezes S menos 1 transposta, dá a identidade. E S menos 1 transposta vezes S menos 1 dá a menos 1. Né? Porque se a gente aplicar a inversa de ambos os lados aqui, ó, a inversa de um produto é o transposto do inverso. Então fica S transposto a menos 1, que a gente pode cambiar, né? Trocar o menos 1 pelo transposto. S menos 1 transposto é igual a S transposto menos 1. E multiplicado por S menos 1 como segundo fator do produto quando a gente inverte um produto. E isso é igual a menos 1, que é a inversa do lado de cá. Então, na próxima aula, nós vamos dar prosseguimento, falaremos o restante da sessão, que é do item 32 a 42. Então, até lá, muito obrigado por assistirem.